Bitcoin não para de cair e ele já caiu a níveis de 4 anos atrás, não em preço, mas em alguns indicadores. Só que ainda ele não deu sinal de que as quedas terminaram. Por isso, nesse vídeo eu quero falar sobre as quedas do Bitcoin, o alvo que eu compraria muito Bitcoin, porque da mesma forma que no curto prazo dá muito medo esse tipo de correção, em um prazo um pouco maior, esse tipo de correção são as maiores oportunidades de mudança de vida no mercado de cripto. Inclusive, foi nesse tipo de correção que eu mais multipliquei o meu capital na minha vida. Então já vamos falar sobre isso, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora lá pro vídeo. O Bitcoin já caiu tanto que ele saiu lá dos 126 mil dólares em outubro de 2025 e está custando ali 74.900 dólares e por enquanto não tem nenhum sinal de que as quedas terminaram. Em real, podemos ver que o Bitcoin estava custando mais de 600 mil reais por cada unidade de Bitcoin. O Bitcoin já está quase no mesmo preço do topo histórico lá do ciclo passado de 2021, que foi ali na casa dos 360 mil reais. Em dólar, o topo histórico também já está muito próximo. Foi ali na casa dos 64 mil dólares, ele só está a 10 mil dólares de retestar o seu topo do ciclo anterior. E essa informação já é muito importante por uma coisa muito simples no Bitcoin. Onde é a formação de fundo depois de uma grande correção? Bom, na história do Bitcoin nós temos os topos de cada ciclo muito bem marcados. 2017 o topo foi aqui nessa região entre 13 mil a 20 mil dólares. E se nós puxarmos aqui para a direita, no ciclo de 2021, o fundo do bear market foi lá na região dos 15.800 dólares, casando muito bem com o topo do ciclo anterior de 2017. E 2021 nós já temos noção de que o topo foi aqui na casa dos 64 a 58 mil dólares. Então essa região, se nós puxarmos aqui, ela casa com outras faixas aqui de suportes e resistências do Bitcoin e nós já estamos muito próximos de bater nesta região aqui. Ou seja, seguindo de forma pura a análise de ciclo do Bitcoin, o fundo já estaria muito próximo, entre 69 até 58 mil dólares. É claro que não podemos olhar só para essa análise, porque dentro dos próprios ciclos do Bitcoin nós temos exceções. Por exemplo, o ciclo de 2013, o topo do Bitcoin foi 1.200 dólares. E o fundo do bear market do outro ciclo não chegou nem próximo da região de topo histórico, né? Porque ele bateu ali nos 3.500 dólares, depois já engatou num ciclo de alta. No próprio ciclo anterior do Bitcoin nós já temos uma faixa bem ampla, né? Onde o topo foi realmente muito próximo de 20 mil dólares e o fundo do Bitcoin até tentou segurar nessa faixa dos 18 mil, conseguiu ficar nesse fundo por 4 meses, só que depois a FTX quebrou, uma grande corretora quebrou e aí tivemos mais uma onda de baixa, o que de certa forma perdeu o topo anterior temporariamente, mas depois, mais uma vez, as duas regiões foram ótimos pontos de compra, né? Tanto quem comprou aqui quanto quem comprou ali embaixo, porque aí veio o grande rally de alta desse ciclo. Então, por isso, para tentar aumentar a precisão dessa análise e do melhor preço possível para comprar Bitcoin numa grande correção, vamos olhar para outros indicadores. Um indicador que eu gosto bastante é esse daqui, ó, se chama RSI semanal. Ele basicamente vai pegar a média dos últimos preços e ele costuma acertar muito bem o fundo do Bitcoin. E no caso, esse indicador ele já está no mesmo patamar de 4 anos atrás do último bear market em 2022. Só que a faixa que ele está pegando é essa daqui, ó, que foi exatamente a faixa do fundo perfeito de compra do BTC no ciclo passado. Mas existe um detalhe sobre o RSI que algumas pessoas ignoram, que não é só pegar a última faixa que ele tocou nesse mesmo preço. Nós temos que olhar um pouco o contexto anterior. Então, nesse caso, ó, quando ele tocou essa mesma região que está tocando agora, o Bitcoin ele já havia tocado uma região ainda mais baixa no RSI um pouco antes. Aí depois ele tocou essa faixa e aí realmente foi um fundo perfeito de compra. Ou seja, se no gráfico realmente adicionarmos aqui o RSI semanal, ele está lá na faixa de bear market do ciclo passado. Podemos até colocar uma linha horizontal aqui, ó, e pegar exatamente onde ele está tocando, que foi exatamente no fundo perfeito de compra. Só que perceba o seguinte, ó, antes de fazer esse toque, ele até chegou a cair abaixo dessa linha, que foi um preço um pouco mais alto do que o preço atual. Só que perceba o seguinte, ó, antes dele tocar essa linha aqui, ele caiu até um pouco mais baixo dentro do RSI semanal. Isso porque o RSI utiliza médias. Então ele utiliza a média das últimas 8 semanas para fazer o cálculo desse indicador. Quando já estamos saindo de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, como está acontecendo agora, é comum o RSI dar esse sinal aqui extremamente sobrevendido, que seria um ponto de compra. Então, o que é o ideal? E olha, quando apareceu esse sinal extremamente sobrevendido, o Bitcoin ele fez o seu primeiro fundo do bear market em 17 mil dólares, só que depois lembra que ele teve a segunda onda de baixa quando a FTX quebrou. Aqui realmente tinha o potencial de ser um fundo, então precisa entender um pouco o contexto desse ciclo, só que depois uma grande corretora quebrou e aí mais uma onda de correção. Só que aqui ele já não caiu tanto quanto nas últimas correções, né? Ele já estava em região de fundo aqui. Então o que a gente pode observar, nesse momento o RSI já está chegando na mesma faixa do bear market, só que, como vimos, na primeira onda de correção, onde ele está saindo da tendência de alta para a tendência de baixa, que é o que está acontecendo agora, ó, saindo da tendência de alta para a tendência de baixa,
baixa, nós podemos ver o RSI semanal muito sobrevendido e ainda assim depois o preço ainda ter mais uma queda. Então o RSI ele já está de fato em região de compra e uma região de fundo perfeito de compra. Só que essa é a primeira onda, ainda podemos ter uma segunda onda que foi aquilo que aconteceu no ciclo passado. Por isso que a gente ainda não consegue chegar a uma conclusão 100% do melhor preço para comprar Bitcoin. Agora é hora de comprar? Já poderia ser uma hora de comprar, principalmente para quem não tem nada de cripto na carteira, nada de BTC. Agora seria o momento de começar a comprar, mas sem gastar todo o caixa. Agora, para quem já está posicionado em cripto, como é a minha carteira pessoal, por exemplo, eu aguardaria um pouco mais. E aqui entram outros indicadores, e aí que pode morar a oportunidade de nossas vidas mais uma vez. Agora vamos para uma análise técnica usando as médias móveis. Essas médias também costumam dar uma noção de onde tem o potencial de ser um fundo de uma grande correção do Bitcoin. Quando estamos em uma tendência de alta, o melhor ponto de compra possível é quando o Bitcoin está chegando próximo da média de 50 períodos, que seria essa linha amarela. Isso aconteceu 3 vezes dentro desse último ciclo que tivemos e foram as melhores compras possíveis. Então aqui foi uma região de compra, depois o Bitcoin subiu mais de 100%, aqui foi outra região de compra, o Bitcoin subiu mais de 68%, só que aqui ele perdeu essa estrutura. Aqui também foi uma região de compra, mas ele não conseguiu se segurar. Então quem comprou aqui realmente fez certo, né? Fez uma compra em suporte, uma região correta, só que o Bitcoin perdeu isso. Depois que ele perdeu isso, uma outra região de compra seria a média de 100 períodos, que é essa linha azul. Também o Bitcoin segurou bem algumas semanas dentro dessa região, só que ele não teve nenhuma força para retomar altas e aí perdeu a média de 100 períodos. Qual seria o próximo ponto de parada? A média de 200 períodos, que seria a média vermelha. Onde está essa média hoje? Bom, adicionando em nosso gráfico de forma atualizada, nós já estamos muito próximos dessa média. E ela se encontra aqui na região dos 68 mil dólares, já casando muito bem com aquela região do topo do ciclo anterior de 2021. Onde está a nossa média de 200 períodos? Bom, vou adicionar aqui no gráfico e perceba essa linha amarela, ela está ali na região dos 68 mil dólares. É ali que o preço também tende a se segurar e formar um fundo temporário. Se ele vai perder essa região ou não, não tem como saber ainda, só depois que ele já perdeu. Ninguém tem bola de cristal para prever isso. Como podemos ver na história, em momentos de bear market, quando o Bitcoin tem as grandes correções do ciclo, quando ele está na linha amarela de 200 períodos ou abaixo dela, como aconteceu no ciclo passado, essas são as melhores regiões de compras possíveis. Nesse momento ainda não chegamos nessa linha. O único grande ponto de atenção, já utilizando o próprio ciclo passado como comparação, é que às vezes ele acaba perdendo essa linha e ainda fica abaixo dela. Então por isso nós temos que entender que sim, 68 mil é um suporte extremamente forte. É o topo do ciclo passado, é onde está a média de 200 períodos, mas também temos que saber que esse não seria o melhor preço possível de compra, porque em uma continuação dessa queda, o Bitcoin ainda tem outros alvos que estão ainda mais baixos do que os 68 mil dólares. E é por isso que nesse momento você tem que se entender como investidor. Você está comprando para curto prazo, para médio prazo ou para longo prazo. Se você está pensando no curto prazo, neste momento o Bitcoin já está no bom ponto de compra, porque ele basicamente perdeu o fundo anterior dessa região aqui e ainda não retestou esse fundo anterior ali nos 84 mil. Então nós ainda podemos ver esse tipo de movimentação antes de ver novas e novas correções do Bitcoin para preços ainda mais baixos. Se você está comprando para o médio prazo, saiba que nós podemos ter preços ainda melhores que eu vou mostrar agora nesse momento. Então qual seria aquela fase que as pessoas venderam seu carro, venderam sua casa, compraram tudo em Bitcoin e aí mudaram de vida alguns anos depois? É sobre essa fase que nós vamos falar nesse momento. E lembre-se, isso não acontece em apenas um mês. Levam meses aí para a gente chegar nessa faixa. E essa é a faixa de capitulação do BTC, que é quando os preços já caíram tanto, mais tanto, que os investidores já não aguentam mais. E aí chega um momento que temos mais uma grande queda e as pessoas falam: eu desisto desse mercado, não é para mim, eu estou caindo fora. Que costuma ser a última queda do preço do BTC. A última queda que tivemos no Bitcoin do ciclo passado foi essa daqui, quando a FTX quebrou, a terceira maior corretora do planeta quebra. E algo que já parecia ser o fundo do Bitcoin, porque ele estava, lembra, em cima do topo do ciclo passado, ele já estava 4 meses lateralizando nessa faixa de preço, mas aconteceu um outro evento que aí marcou o fundo verdadeiro do ciclo. Foi este daqui e as pessoas já falaram: não aguento mais, estou vendendo tudo porque o Bitcoin ele ainda vai para 10 mil, depois 3 mil dólares, depois vai para zero. É esse sentimento porque o preço ele já está há meses caindo. Nesse caso, o preço já havia corrigido 75%, depois ele ainda caiu mais 30%. Muitos já estavam com prejuízo enorme, principalmente os investidores de longo prazo. Esses são os principais para marcar as fases de capitulação. Porque nesse momento, olhando já para os investidores de curto prazo, muitos já estão capitulando, muitos já estão no prejuízo. Provavelmente quem entrou de 2024 para cá está perdendo dinheiro. Porque o preço médio dos investidores de curto prazo está aqui na região dos 82 mil dólares e nós já estamos abaixo da linha pontilhada ideal, que está na região dos 76 mil dólares,
dólares, estamos abaixo disso nesse momento. Então, na análise on-chain já tem investidores capitulando e realizando prejuízo porque eles não aguentam mais ver o preço caindo. Só que nós estamos ainda no início se tiver continuação de queda, porque o principal está nos investidores de longo prazo. E esse indicador ele mostra onde está mais ou menos o preço médio desses investidores que no bear market também vão capitular. Pode ver que no ciclo de 2017 para 2018 a capitulação aconteceu abaixo da região dos 4.500 dólares, que era o preço médio dos investidores de longo prazo. Já no último ciclo que tivemos, a capitulação aconteceu aqui, ó, na faixa abaixo dos 20 mil dólares, quando o Bitcoin bateu lá os 15 mil, os 14 mil dólares, que até os investidores de longo prazo estavam perdendo dinheiro nesse momento. E agora, onde está esse preço de capitulação? Ela está nessa linha roxa e perceba que ainda estamos bem distantes da fase de capitulação dos investidores de longo prazo. Ou seja, nos próximos meses, se a gente continuar nessa fase de correção, ainda temos muito chão pela frente. E se agora você já está ansioso com as quedas, já está bravo com o mercado, saiba que podemos ter mais e mais quedas pela frente. Por isso que você nunca deve ficar sem caixa. Porque o preço de capitulação dos investidores de longo prazo está lá embaixo, ó, 40 mil dólares. Esse é um ponto que ninguém vai saber se realmente vai chegar ou não, mas se chegar, é aquela fase que tem pessoas que venderam casa, venderam carro, compraram tudo em Bitcoin, deram all-in em Bitcoin e depois mudaram de vida. Seria muito interessante chegar lá ou até abaixo dos 40 mil dólares, só que precisa de muitas coisas acontecendo. É bom lembrar que em 2020 nós tivemos um reset no meio do ciclo do Bitcoin. Ele ficou um pouco acima da região de capitulação, onde ele teve essa grande correção, bateu exatamente em cima da linha da zona de capitulação e depois voltou a subir. Isso é bem importante dizer porque em um bear market como aqueles que capitulamos até os investidores de longo prazo, todos os mercados estavam caindo e estávamos em estrutura macroeconômica de correção de fato. Não era só Bitcoin corrigindo, bolsa de valores, prata, ouro também estavam caindo nessa fase, todos os ativos basicamente de risco também estavam em fase de correção. Nesse momento as bolsas de valores ainda estão batendo máximas históricas, S&P 500 próximo de máximas históricas, Russell 2000 também muito próximo da sua máxima histórica, que costuma antecipar também um bear market estrutural. Foi o que aconteceu em 2021 para 2022, o Russell despencou, logo depois veio o Bitcoin também caindo. Nesse momento, esses mercados não estão caindo. O dólar nesse momento também está numa fase de queda estrutural extremamente forte. Em bear markets, geralmente o dólar está se valorizando bastante. Foi o que aconteceu aqui, ó, de 21 para 22, o dólar subiu bastante. Então agora temos algo pontual de cripto e BTC. Por isso não dá para ficar esperando o Bitcoin cair abaixo de 40 mil dólares para aí sim começar a comprar, porque ele pode parar bem antes disso. Mas ao mesmo tempo, temos que saber que se ele chegar abaixo dos 40 mil, é hora de comprar muito pesado. E é por isso que a estratégia de DCA é muito eficaz. Então é normal o Bitcoin ter oscilações. E eu vou fazendo compras aos poucos e nunca faço o all-in, eu nunca fico 100% no mercado, eu sempre tenho que ter caixa para continuar fazendo DCA se o preço cair mais. Então, por exemplo, aqui que o ativo está em tendência de queda. Aqui eu faço uma compra, não dá para saber se é fundo ou não. Ele dá alguns sinais de que parou de cair, eu faço uma compra pequena. Ele caiu ainda mais, faço mais uma compra. E assim eu vou comprando aos poucos. Até que vai chegar o momento de fundo verdadeiro, fundo final da correção, que depois o preço ele volta a subir. Com o seu preço médio ficando nessa região, mesmo comprando acima em alguns momentos, tá? Como você fez os DCA, seu preço médio fica aqui embaixo. É uma questão de tempo até um bom ativo ficar acima do seu preço médio. Mas então, quando seria interessante começar a fazer DCA? É aquilo que eu falei, depende do prazo e depende de cada investidor. Aqueles que estão olhando para uma ótica mais de curtíssimo prazo, já podemos estar num ponto de compra para fazer um pequeno trade. Para quem já está posicionado, assim como eu, e quer fazer uma compra de médio prazo, eu ainda aguardaria mais um pouco para ver o ativo encerrando essa tendência de baixa temporariamente. E aí faz um DCA. Pode ser que uma corretora grande quebre, aí ele vai cair mais ainda. Aí eu espero terminar a correção, começar a lateralizar e faço mais um DCA. Qual seria o preço que o Bitcoin já está extremamente barato? Nós podemos olhar para isso daqui, ó, que são as fases, como eu falei, de capitulação, que é aquela fase que o Bitcoin está muito barato, está praticamente de graça. Pode perceber o seguinte, ó, dentro do ciclo de baixa do Bitcoin, ele tem fases que ele estabiliza e realmente tem potencial de ser fundo aqui. Só que às vezes alguma coisa acontece muito ruim dentro do mercado de cripto e aí o preço cai ainda mais. Quando o preço atinge esse nível vermelho aqui, costuma ser a fase que o Bitcoin está de graça. Este sinal demora meses para acontecer. Em 2017, levaram mais de 10 meses do topo até esse sinal acontecer do Bitcoin estar de graça. Em 2021, do topo até essa região que o Bitcoin fica vermelhinho aqui, ó, nesse indicador, levaram-se mais de 10 meses. E quando ele atingiu essa região vermelha pela primeira vez, ele ainda chegou a cair ainda mais, ó, que foi a última onda de correção quando a FTX quebrou, ele ficou lá embaixo na região do 0,31 em capitulação. Nesse momento, o Bitcoin ele está nessa região aqui. Durante o ciclo de alta, não chegamos em nenhum momento nessa faixa de preço. No máximo, o Bitcoin tinha chegado nessa
região aqui, laranjinha. Agora já estamos na região laranja, pode ser que a gente entre na próxima fase, que seria a região amarela, e abaixo de zero já é a região vermelha, quando o Bitcoin já está praticamente de graça. E uma continuação dessa queda que levam meses para acontecer, as faixas que ficaria atento abaixo de zero seria mais ou menos em 0,20. Sobre esse indicador eu vou estar atualizando todo mundo que estiver dentro da minha comunidade. Existe o link aqui na descrição para você entrar dentro dessa comunidade. Esse vai ser aquele momento que eu estarei comprando um Bitcoin inteiro de uma só vez. Mas ainda não tem como saber se isso vai acontecer ou não, porque temos muito chão pela frente. Outro indicador que marca fundo em um reset no ciclo do Bitcoin é esse daqui, ó, múltiplo de Powell, que é basicamente quando os mineradores estão num prejuízo enorme e já fizeram muitas vendas de BTCs. O fundo desse indicador costuma ser nessa linha tracejada aqui, a região do 0,38. Foi o fundo do bear market anterior, como podemos ver aqui, ó, 0,36, aqui foi 0,34 e 0,35. Já era fundo perfeito de compra do BTC. No penúltimo ciclo, a mesma coisa, ó, quando o Bitcoin bateu ali $3.000, esse múltiplo de Powell chegou em 0,30. Nesse momento, o indicador ainda está bem distante dessa região de 0,30. Nós estamos aqui em 0,62. Então ainda teríamos muito espaço para o Bitcoin cair, para os mineradores começarem a despejar mais BTCs, que traz mais correções. E por fim, cravando aqui o preço do all-in, né? Se o Bitcoin bater esse preço, seria preço permitido para dar all-in. Nunca é bom fazer isso, né? Mas seria esse valor aqui. Eu puxo esses dois indicadores, ó, o MVRV, que costuma ser um bom indicador de topo de ciclo, né? Quando ele chega nessa fase vermelhinha aqui, e um bom indicador de fundo de ciclo quando ele chega nessa fase verde aqui. Nesse ciclo, nem chegamos próximos da região vermelha, nem chegamos naquele topo super eufórico do BTC. Ficou muito abaixo, ó, ficou dentro dessa faixa de preços aqui. E o fundo costuma marcar nessa linha verde, ó, todos os fundos do BTC foram dentro dessas linhas verdes aqui. Ainda temos um bom espaço para ele chegar aqui na linha verde, então o Bitcoin precisa cair mais para chegar na região do all-in, basicamente. Só que lembra, como esse ciclo já foi um pouco diferente nessa questão de topo, pode ser que seja diferente na questão de fundo. Por isso que eu não esperaria o preço perfeito para aí sim pensar em comprar Bitcoin. Um outro indicador que bate com vários preços seria este. Pode ver no bear market de 2017, quando ele chegou na linha do indicador, foi o melhor preço possível de compra do Bitcoin. Ele ainda chegou a perder esse preço, ó, temporariamente. Ó. A linha estava em $240 nesse indicador e o Bitcoin caiu para $176. Mas mesmo com esse pequeno erro, ela tende a ser muito assertiva. Aqui foi o melhor ponto possível de compra de Bitcoin. Aqui o preço do Bitcoin ficou um pouco acima da linha laranja, mas também foi um ótimo preço. Ó. Ela deu uma boa noção de onde comprar Bitcoin. O último ciclo de baixa, o $16.000, a linha estava ali nos $14.000 e o Bitcoin realmente bateu os 16 mil, e agora a linha está ali nos $41.000 cravados e agora estamos em 75 mil. Ou seja, mais um indicador que coloca o fundo perfeito de compra entre 40 a 50 mil dólares. Nessa última semana eu comprei um pouco mais de Bitcoin, mas foram minhas últimas compras de curto prazo e eu estou de olho nessa retomada aqui temporária do BTC. Se ele fizer isso daqui e retomar para os 84 ou 86 e rejeitar essa região, aí nós temos mais certeza de que ele pode realmente buscar aquela região que a gente mencionou do preço perfeito. Inicialmente seria os 58 mil dólares, num prazo um pouco maior já poderia ser ali a região entre 40 a 50 mil dólares. Desse preço em diante já não tem como o Bitcoin cair tanto assim. Se você quer se manter atualizado dessa fase que nós estamos no mercado, do próximo trade que eu vou fazer de curtíssimo prazo e também da minha posição que eu vou colocar no médio prazo, que são duas coisas diferentes e separadas, você pode entrar dentro da minha comunidade paga, que neste momento é gratuita para quem abrir conta na Quantifier. Se abrir conta utilizando o código de convite RCC, você pode receber até R$ 1.400 na ativação dessa conta. Se você não sabe como fazer tudo isso, tem um link aqui na descrição ensinando passo a passo e também como que você faz para entrar na minha comunidade. No mais é isso, espero que tenha gostado, deixa o like aí embaixo, comenta aí se você acha que as quedas terminaram ou se realmente até o final do ano vamos ter o preço ali nos 50 mil, nos 42 mil dólares do Bitcoin. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião e agora para quem está posicionado é esperar para baixar o preço médio, não tem muito o que fazer. Para quem não está posicionado, esse é o melhor ano para estar entrando em cripto e BTC. Então paciência, ótimos lucros e foquem bastante em fazer dinheiro esse ano para ter dinheiro para comprar o Bitcoin barato. É basicamente isso, não tem segredo. Te espero no próximo vídeo, até mais.